Apresentar um estudo das festas fixas. O texto básico está em Levítico 23. Mas antes de adentrar a este texto, é preciso explicar como Deus trabalha. Existem duas formas de nós marcarmos o tempo: pelo modo Cronos e pelo modo Kairos. Pelo modo Cronos, é este que nós utilizamos pelo relógio, da onde vem a palavra cronômetro. Então o homem seguia por este tempo. Acontece que este tempo acaba se tornando cíclico, e isso acaba, vamos dizer assim, cansando o homem, né? Porque ele não tem paciência para esperar os eventos que estão por vir. Exatamente por ser uma rotina, né? Mas o tempo de Deus é marcado pelo tempo Kairos. O tempo Kairos é uma linha reta. Imagine uma linha reta que ela vai infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita, aonde nós encontramos, num determinado ponto desta reta, aquilo que está em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, a criação da terra. No Salmo 90, nós encontramos: de eternidade a eternidade, tu és Deus, verso 2 do Salmo 90. Então, deste ponto da criação da terra, nós temos de eternidade a eternidade. À esquerda desse ponto da criação da terra, nós temos a eternidade passada. Um período de tempo indeterminado, não tem como contar. E depois da criação da terra, também temos um período indeterminado para o futuro, o que nós chamamos, de eternidade, onde viveremos a vida eterna. Vocês vão perceber, logo de cara, no verso 2 do capítulo 23 de Levítico, o texto diz assim: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Os tradutores, as traduções, acabaram escondendo coisas importantes do texto. Porque no hebraico, a palavra festa é a palavra Hag, H-A-G, Hag. Acontece que, neste verso, nós não encontramos a palavra Hag, e sim a palavra Moed. A palavra Moed, ela significa data agendada, data determinada, encontro marcado. Então, apesar de serem festas, que nós vamos ver nesse estudo, a finalidade dessas festas é apontar para uma data marcada, para uma data agendada, para uma reunião, para uma santa convocação. Por aí a gente já pode perceber o quão importantes são as festas fixas. Porque a gente entendendo, vai entender os tempos determinados, que foram colocados por Deus nessa grande reta, depois da criação dos céus e da terra. Depois da criação da terra, Deus colocou 7 pontos, que são as 7 festas, em tempos determinados. Só que de ano a ano, no calendário bíblico, nós deveríamos celebrar essas festas. Durante 3 anos, eu celebrei todas essas festas fixas. As igrejas cristãs não têm o hábito de celebrar as festas fixas. Mas dentro do contexto judaico, eles dão muita importância. E eu aprendi muito sobre as festas, celebrando as festas. Porque além de celebrar, você tinha que estudar sobre a festa, É claro que o mais importante é você entender
os tempos determinados, entender o significado de cada festa. Então, as 7 festas fixas, vamos falar mais especificamente delas, que é o propósito desse estudo. O sábado fica para uma outra ocasião. São 7. Então é Páscoa, que é Pêssar, Pães Ázimos, que é Matzot, Primícias, que é Bicurim, Pentecostes, que é Shavuot, Trombetas, que é em hebraico Yom Teruah. Temos o dia da expiação, que é Yom Kippur, e temos Tabernáculo, que é Sukkot. Essas 7 festas, elas devem ser entendidas da mesma forma que o tabernáculo, que era uma sombra, né? Que Deus passou primeiro a sombra, e que depois o ser humano, através das revelações contidas nas Escrituras, passou a entender a realidade delas. Então as festas, ela têm uma sombra e uma realidade. Qual é a realidade das festas? Não é apenas separar 7 festas por ano para a gente celebrar, se reunir, se alegrar, né? Porque o povo hebreu é um povo muito festivo. Tem o hábito de se reunir com danças, com música, né? Para adoração ao Eterno, enfim. Mas a realidade é que as festas, ela têm um significado espiritual por trás delas. O primeiro e grande significado espiritual dessas festas são 7 datas importantes na vinda do Filho de Deus, do Messias Yeshua, Jesus. São 7 ocasiões em que ele iria cumprir determinadas práticas e que seriam marcadas para todo o povo de Deus. Então essa é a primeira parte principal do cumprimento das 7 festas. O segundo ponto principal é que, a partir do momento que nós nos convertemos a Deus, através do Filho Yeshua, Jesus, nós celebramos espiritualmente no nosso interior estas 7 festas. Então vamos à primeira festa, festa de Páscoa, Pêssar, que significa passagem. Essa festa era para celebrar no 14º dia do primeiro mês bíblico, não do calendário gregoriano, não do calendário juliano, mas do calendário bíblico. Então essa Páscoa judaica, que é mais importante, que é o Moed, é a que está lá em Êxodo capítulo 12, onde deveria sacrificar um cordeiro, né? Apresentar o cordeiro no dia 10 e sacrificá-lo para o jantar de Páscoa no dia 14. E deveria passar o sangue nos umbrais das portas. E os irmãos lembram da história, quem não passou o sangue nos umbrais da porta teve a morte dos primogênitos. Mas os hebreus foram obedientes e todos eles passaram. E com isso conseguiram a libertação do Egito, do cativeiro do faraó. E juntamente com essa festa, teria a festa dos pães ázimos, onde durante 7 dias deveriam tirar todo o fermento, né? Então essa festa dos pães ázimos, ela bate com a festa da Páscoa. Ela começa no mesmo dia da Páscoa e dura 7 dias. Temos a festa das primícias, onde 7 semanas e 7 dias deveria se apresentar as primícias, né? Para Deus.
E no dia 50, teremos o dia de Pentecostes. E depois, 6 meses depois, teríamos mais 3 festas. O dia das trombetas, né? Que era no 7º mês, no dia 1º. Teríamos o dia da expiação, ou Yom Kippur, que seria no dia 10 do mês 7. Né? E teríamos tabernáculo, que é no dia 14, no dia 15 do mês 7. Então nós temos as festas de primavera e as festas de outono. As festas de primavera foi na primeira vinda de Yeshua, que coincide com o início da plantação. Lembra da passagem que Yeshua disse? Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muito fruto. Então dá o início da colheita, né? Com a morte de Yeshua na cruz. Então Yeshua cumpriu 3 festas e meia na sua primeira vinda, que seria a Páscoa, que foi o dia que ele morreu, né? Que ele foi crucificado. Na realidade ele foi crucificado um dia antes. É que nós temos que entender que o feriado de Páscoa, o primeiro dia do feriado de Páscoa, já tem que estar com o cordeiro pronto para ser servido no jantar. Então é por isso que Yeshua foi morto um dia antes, para que, entre aspas, a sua carne estaria assada para o jantar de Páscoa. Ele cumpriu Matzot, que é pães ázimos, porque ele teve uma vida sem pecado, né? Ele não transgrediu uma lei sequer, né? E fermentos na Bíblia, nas Escrituras, simboliza o pecado. E ele também cumpriu a festa das primícias, aonde ele foi as primícias oferecidas a Deus. Porque nós, os crentes, iremos depois dele, né? Ele é o primogênito dos que dormem, né? Nós seremos seus irmãos. E Yeshua também cumpriu, na sua primeira vinda, na festa de primavera, metade de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, onde foi derramado 50 dias após a morte de Yeshua, o batismo do Espírito Santo em Jerusalém, no templo, sobre mais ou menos 2.000 pessoas. Mas ainda falta Yeshua cumprir 3 festas e meia. São as festas de outono, que são metade de Pentecostes, que seria o cumprimento total de Joel capítulo 2. Atos capítulo 2 foi apenas parcial. Então nós teríamos metade de Pentecostes, na segunda vinda de Yeshua. Teríamos trombetas, onde nós vemos em Apocalipse 11, que as 2 testemunhas receberiam poder para tocar as 7 trombetas, anunciar o fim que estaria vindo. Também iria cumprir Yom Kippur, que é o dia da expiação, onde todo o povo iria se colocar de pano de saco e cinza pelos pecados da nação, do povo de Deus. Porque vai haver apostasia, o mundo vai estar como nos tempos de Noé. O mundo vai estar um caos. E finalmente, Yeshua vai cumprir tabernáculos, que é onde é provavelmente o período da sua vinda. Então, se quisermos saber quando Yeshua está voltando, nós não temos que olhar para o nosso calendário gregoriano. Nós não temos que olhar para o nosso relógio. Em 2000 não vai passar, aí já passou. Nós temos que olhar para o tempo Kairos, para o tempo de Deus, porque são nas datas determinadas que Deus vai cumprir todos os seus propósitos. Tudo isso que eu falei não é apenas minha opinião. Nós temos que meditar nas Escrituras.
Vou passar 2 textos para os irmãos entenderem. O primeiro está em Daniel 12, verso 7, que é um texto profético que muitos aí os irmãos já conhecem. Ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Ou seja, era Yeshua jurando pelo Pai, pelo Deus, por aquele que vive eternamente. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. O que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? São 3 anos e meio, porque nós vemos em Apocalipse dizer 42 meses, 1260 dias, a abominação desoladora. Sim, essa todo mundo sabe, todo mundo entende. Mas quando a gente observa no hebraico, que as traduções mais uma vez acabaram escondendo, é que na palavra que está traduzida por tempo, ali está a palavra moed. Está lá moed, moedim e metade. Ou seja, 3 moedes e meio. Então nós sabemos o que são 3 moedes e meio. 3 datas agendadas e meia. São 3 compromissos que foram citados aqui neste áudio. Metade de Pentecoste, trombetas, expiação e tabernáculo. Agora eu vou passar um outro texto, mas antes eu vou falar aquilo que está no Novo Testamento. De onde Paulo tirou o arrebatamento da igreja no toque da última trombeta? Na carta de Paulo só é citada última trombeta. Ora, se há a última trombeta, tem que ter a primeira trombeta. Então, de onde Paulo tirou essa última trombeta? Alguns irmãos podem lembrar. Foi das 7 trombetas de Apocalipse. Ali estão as 7 trombetas. Com certeza. Acontece que o livro de Apocalipse não tinha sido escrito quando Paulo escreveu no toque da última trombeta. Então, como Paulo sabia que o arrebatamento se daria na última trombeta? Com certeza ele não tirou de Apocalipse, mas tirou dos profetas. E é nos profetas que tem o toque da última trombeta e nos dá uma dica de depois de qual festa seria o arrebatamento da igreja, do corpo do Messias. Está lá em Joel no capítulo 2. No livro de Joel nós encontramos 2 toques de trombeta. O primeiro está em Joel capítulo 2, verso 1, mas eu queria que os irmãos se detessem, no verso 15, que é a última trombeta do livro de Joel. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, uma santa convocação. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Que festa é essa, irmãos? Qual é a festa que é celebrada com jejum? Qual é a festa que é celebrada para santificar o povo ainda mais? É Yom Kippur, o dia da expiação, onde o povo se coloca de pano de saco e cinza, se humilha perante o Eterno pelos pecados da nação. Então essa última trombeta toca-se nesta festa, no dia da expiação. Vamos continuar lendo o verso 16. Reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que é esse encontro do noivo com a noiva? Só pode ser o encontro de Yeshua com a sua noiva, com o corpo dele, A igreja, Agora os irmãos vão observar que Deus foi sistemático em relação a essas festas fixas. Lembre-se que o povo ficou escravo lá no Egito. Em Êxodo capítulo 5 está escrito assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
qual festa seria celebrada 3 dias depois no deserto? Porque Êxodo 5, verso 3, que eu li, está dizendo assim: eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou espada. Então essa festa seria a Páscoa, né? E pela dureza do coração do faraó, a gente viu que foi isso que aconteceu. O jantar de Páscoa, que foi no dia 14 do primeiro mês, foi a data da libertação. Eles comeram o jantar, passaram o sangue na porta, e à meia-noite o Espírito passou sobre a casa dos egípcios. E na manhã seguinte, na madrugada seguinte, na manhã seguinte, eles deixaram o Egito, no dia 14 do primeiro mês. E, curiosamente, 50 dias depois que deixaram o Egito, Deus deu a eles a tábua dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Exatamente Pentecostes. Pentecostes é 50 dias depois de Páscoa. Mas Pentecostes é uma data que os judeus celebram o aniversário da Torá, onde Deus deu a lei. E foi 50 dias depois da morte de Yeshua que em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. E nós sabemos o que é o batismo do Espírito Santo. É onde o Espírito escreve a lei nos corações. Então, os irmãos percebem que como Deus é metódico. Então, o primeiro ano da saída dos hebreus foi na Páscoa, e antes do término do tabernáculo, eles celebraram as 7 festas no deserto. Eu vou mostrar para os irmãos. Então observem agora a citação que eu vou passar. Mas antes eu devo lembrar que Êxodo 20 trata os 10 mandamentos e depois as instruções que Deus deu para a construção do tabernáculo no livro de Êxodo. Nós encontramos no capítulo 40 quando que o tabernáculo foi concluído e que foi erguido no deserto. Então temos no verso 2: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo na tenda da congregação. E temos também no verso 17: no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Então vocês percebem que o primeiro ano no deserto, da libertação, eles celebraram as 7 primeiras festas, no deserto, sem tabernáculo. E a partir do segundo ano, até o ano 40º, 39 anos, a gente vai perceber que se cumpriram 39 ciclos de festas. E vocês vão perceber que interessante que foi a data que o povo entrou em Canaã. Vamos ver agora. Então, como nós percebemos, do segundo ano foi no início do primeiro mês. Por isso que Deus é metódico com o calendário que ele passou aos homens. E os homens em si têm que colocar outro calendário, para marcar os tempos dele. É impossível conciliar esses 2 tempos. Tempo kairósico, tempo cronos. Então, do primeiro mês do segundo ano, que foi levantado o tabernáculo, vamos ver qual foi a data que o povo entrou em Canaã. Está no livro de Josué, no capítulo 4, verso 19, que diz assim: subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gigal, do lado oriental. Então, o Rio Jordão é que dá a fronteira ali, da nação estrangeira com a nação de Canaã. E eles atravessaram o Rio Jordão a seco.
Então, percebem que, ao entrar em Canaã, foi poucos dias antes de celebrar a primeira festa de Páscoa. Então, Deus é muito metódico, né, com as suas datas, porque através das datas, Ele nos traz ensinamentos. Eu queria passar para os irmãos também, de que as 7 festas também apontam para a nossa vida. Então é assim, quando eu aceitei o sacrifício de Yeshua, eu passei pela Páscoa na minha vida. Quando eu aceitei Yeshua e passei pela Páscoa, Ele me limpou, né? Ele cobriu os meus pecados. Então é como se eu, apesar de ainda ser pecador, né? A Bíblia diz isso, que eu ainda sou pecador, mas perante Deus eu não tenho mais pecado, né? Perante Deus eu estou limpo. Então é como se eu passasse também pela festa de Matzot, pelos pães ázimos. E também cumpro a festa de primícias, porque eu dou os primeiros frutos. Quando eu me converto a Deus, através de Yeshua, os primeiros frutos são aqueles mais fáceis da gente cumprir, né? Se eu mentia, não minto mais. Se eu andava em desonestidade, não ando mais. São coisas mais simples. Mas há aqueles frutos onde a gente só vai colher eles lá em Tabernáculos. É onde teremos o corpo incorruptível. Mas os frutos mais simples, logo que nós nos convertemos a Yeshua, a Deus através de Yeshua, nós já podemos oferecer a Deus as primícias. E aí passamos por Pentecoste, que é o batismo do Espírito Santo. Ao sermos batizados pelo Espírito Santo, somos habilitados a tocar trombeta, a tocar shofar. A ser habilitados a tocar trombeta e a ser batizados no Espírito Santo, somos também aptos a jejuar, a fazer um jejum, a se humilhar diante de Deus pelos pecados da nação e pelos nossos próprios pecados que ainda perduram, para finalmente Yeshua e o Pai fazerem morada em nós em tabernáculo. Então esse, irmãos, é um pequeno estudo para ter uma ideia das festas fixas, que são sombras, mas apontam para realidades eternas. Primeiro, como data agendada, a reunião marcada com o Messias, com o seu povo. E em segundo lugar, são 7 períodos da nossa caminhada de discípulo de Yeshua, que temos que trilhar também, para que Deus faça morada em nós. Festas bíblicas nos evangelhos. E a gente vai começar pela Páscoa. Páscoa que, segundo alguns, fala que Yeshua morreu na cruz na sexta-feira. Na realidade isso é impossível, porque se ele teria que ficar 3 dias e 3 noites, quem morre na sexta-feira à tarde não pode ressuscitar no domingo de manhã, como é ensinado por alguns. Mas na verdade Yeshua ele foi crucificado numa quarta-feira à tarde e ressuscitou no domingo, que pode ser tanto durante a noite como ao amanhecer do próprio domingo. Porque nós sabemos que o dia bíblico ele começa no pôr do sol. Então o domingo bíblico ele começa depois das 18 horas, quando o sol se põe. E se a gente observar o livro de Êxodo, capítulo 12, a gente vai ver que no dia 10 do primeiro mês, o cordeiro sem defeito, macho, deveria ser separado do rebanho para ser sacrificado no dia 14. E Yeshua, no dia 10 do primeiro mês, ele fez a entrada triunfal em Jerusalém, onde ele desceu do Monte das Oliveiras, montado no jumentinho, e o povo, com palmeiras, agitando palmeiras nas mãos e estendendo
os seus tecidos para a passagem do Messias. E clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, no hebraico, é Hoshiana, que significa salve, por favor. Ou seja, o povo estava clamando por salvação ao Messias. Então, profeticamente, esse dia 10 do primeiro mês foi a separação do cordeiro, que seria sacrificado 4 dias mais tarde, uma quarta-feira. Agora, a Escritura fala que eles teriam que sepultar Yeshua, porque no dia seguinte era sábado, não é isso? E logo depois do sábado, as mulheres foram no túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Então muitos entendem que Yeshua então foi morto na sexta-feira. Só que eles não conhecem a lei de Deus. Então vamos ler Levítico 23 para a gente entender o que aconteceu na morte de Yeshua. Então nós temos aqui em Levítico 23, do verso 5 até o verso 8. A festa de Páscoa ela é celebrada em 7 dias, junto com a festa dos pães ázimos. Então está assim no verso 5. Agora vocês vão entender a questão do sábado. Verso 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, percebe o crepúsculo da tarde? É a Páscoa do Senhor. Ou seja, no dia 14, após o pôr do sol, é a Páscoa. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, e nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, o primeiro dia é feriado, que é chamado de Santa Convocação. E no 7º dia da festa, também é feriado, Santa Convocação, considerado como se fosse um sábado. Então é por isso que Yeshua, morrendo na quarta-feira à tarde, no dia seguinte era sábado. Só que esse sábado não era o sábado semanal, era o sábado da festa da Páscoa. Entende? E 3 dias depois era o sábado semanal. Então naquela semana houveram 2 sábados. E na semana seguinte também haveriam 2 sábados. Porque no feriado de Páscoa nós sabemos que o primeiro dia e o 7º dia é feriado de Santa Convocação. Nenhuma obra fareis, era um sábado. E tem o sábado semanal. Então para aqueles que gostam do sábado, naquela semana houveram 2 sábados, né? Um para celebrar a festa e outro para celebrar o semanal. Então aí fica fácil de entender. Quarta à noite e quinta durante o dia era sábado, e 3 dias depois teve o sábado da semana, né? Então foi após ao sábado da semana é que Yeshua ressuscitou. E o sábado da festa de Páscoa foi antes do sepultamento de Yeshua. Se você ler o texto desatentamente, você vai ver um sábado só. Na realidade são 2 sábados. Então, Yeshua, ele tinha que ser sepultado antes da Páscoa, para que na Páscoa o cordeiro já estivesse à mesa para ser comido. Yeshua cumpriu a festa dos pães ázimos, porque ele foi morto, né? Viveu e foi morto sem pecado, né? Sem fermento. E cumpriu a festa das primícias, porque ele ressuscitou dentro das primícias. E ele é considerado a primícia dos que dormem. A festa de Pentecostes foi celebrada 50 dias após a morte de Yeshua na cruz. E 50 dias é o tempo também que levou da celebração da Páscoa no Egito pelos hebreus até receberem a lei de Deus, a Torá,
aos pés do Monte Sinai, 50 dias após sair do Egito. Vamos dizer assim, uma coincidência, se é que existe coincidência na Escritura. Então, só voltando na Páscoa, eles sendo sepultados quarta-feira à tarde. Então vamos contar se dá 3 dias e 3 noites. Quarta noite, quinta durante o dia, 1 dia. Quinta noite, sexta durante o dia, 2 dias. Sexta à noite, sábado durante o dia, 3 dias. Sábado à noite já era domingo. Então aí dá 3 dias e 3 noites, completando com perfeição aquilo que Yeshua disse. Sobre o Pentecostes, por que nós podemos ligar o evento do Sinai com o evento que ocorreu em Atos capítulo 2? Em Atos capítulo 2, os irmãos lembram que as pessoas falavam em línguas, e eles viram línguas de fogo sobre as cabeças das pessoas falando em outras línguas, né? Só que o texto no hebraico, lá de Êxodo, no capítulo 20, verso 18, está assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombeta e o monte fumegante. Só que no hebraico está diferente. Eu vou ler em português já, como está escrito no hebraico. E todo o povo viu as vozes, e as tochas, e a voz do chofar, e o monte fumegando. E todo o povo viu as vozes. Como que o povo consegue ver as vozes? Você só consegue ouvir as vozes. Mas o texto está dizendo que o povo viu as vozes. Como que o povo viu as vozes? Pelo que está no texto aqui em hebraico. E todo o povo viu as vozes e as tochas. Que tochas seriam essas? São exatamente o mesmo significado das línguas de fogo, que está lá em Atos capítulo 2. E a voz do chofar, né? E o monte fumegando. Ou seja, os 10 mandamentos, Deus deu audível a todo o povo que está ali. Só que ali no Êxodo capítulo 20, não haviam só hebreus. Havia junto com eles uma mistura de povos. E Deus deu a eles os 10 mandamentos na língua de cada um. Só que em vez de serem nas pessoas, como foi em Atos capítulo 2, eles ouviram a voz de Deus, né, através do toque de chofar. E o que ocorreu em Atos capítulo 2 é o cumprimento da profecia de Jeremias 31:33, aonde está assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No hebraico está assim: dei a minha Torá entre eles, e sobre o coração deles lhe escreverei. Serei para eles Deus, e serão para mim povo. Ou seja, percebe que Deus pega a matéria-prima do Sinai, que é a lei, e coloca na nova aliança. Só que não em tábuas de pedra, mas vai estar escrita no coração do homem. Então isto mostra o cumprimento de Atos capítulo 2 na festa de Pentecostes. Mas, como eu disse num estudo anterior, essa festa é parcial, porque apenas 2.000 pessoas receberam, né, lá em Jerusalém. E em Joel capítulo 2, isso vai ser um evento muito mais grandioso, que vai nos apontar lá para Apocalipse 11, quando as 2 testemunhas vão estar revestidas de poder para tocar as 7 trombetas do livro de Apocalipse. E essas 7 trombetas de Apocalipse já vai ser na segunda vinda de Yeshua, né? Na última semana lá de Daniel, onde as testemunhas vão estar pregando as trombetas. E as trombetas a gente sabe que anuncia juízo, as trombetas anuncia as profecias, o cumprimento da vinda do reino de Deus.
eu queria me deter mais na festa dos tabernáculos. Eu passei um vídeo para os irmãos sobre a festa de Rosh Hashanah, que os judeus celebram na festa de tabernáculos. Isso daí é uma tradição antiga, né? Não é bíblica, mas é uma tradição antiga, onde eles fazem um ritual de derramamento de água e simboliza ações de graça pela chuva que possibilitou a colheita do ano. Eram feitas orações por mais chuva para possibilitar a colheita da próxima estação. Esse ritual simbolizava também a alegria espiritual e salvação. A cada dia, durante o período dessa festa, que são 8 dias de festa de tabernáculo, os sacerdotes rodeavam o grande altar de sacrifício, uma vez, agitando suas palmeiras em todas as direções. Os ramos eram seguros juntos na mão direita e a cidra na mão esquerda. No 7º dia, chamado de Rosh Hashanah, que significa a grande salvação, os sacerdotes rodeavam o altar 7 vezes, recitando o Salmo 118. Vamos ler o Salmo 118. Eles liam o Salmo inteiro, mas eu vou ler para ganhar tempo apenas 2 versos, para os irmãos entenderem o raciocínio. Verso 25 e 26 do Salmo 118. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor nós abençoamos. O Senhor, verso 27, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até a ponta do altar. Então percebe que esse salmo ele está pedindo salvação. Ou seja, Hosana, Hoshiana. Está pedindo salvação, Senhor, nós te pedimos. E clamavam no Salmo 118, verso 26, Baruch haba Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É exatamente o que, na primeira vinda de Yeshua, o povo estava cantando. Hosana, bendito é o filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam recitando o Salmo 118 na entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém, no monte do templo. Agora tem um fato interessante que o próprio Yeshua disse aos discípulos. Isso está em Lucas capítulo 13, verso 35. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. A casa ficará deserta. Qual casa? A casa do santuário ficará deserta. Mas qual santuário? O santuário de 4 paredes? Não, o templo foi destruído. Não existe mais templo. Ah, mas o templo não é a igreja? Não, biblicamente o templo é o corpo do homem. É lá que Deus vai habitar. Então a nossa casa ficará deserta. E a gente vai clamar e dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E Yeshua disse, né? Não me vereis mais, até que venhais a dizer. E quando que é dito essa frase? Bendito que vem em nome do Senhor. Exatamente como na entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém, no dia da festa de tabernáculo. Por isso que possivelmente Yeshua volta nesta festa. Mas tem mais, irmãos. Nós sabemos que a festa do tabernáculo são 8 dias. Então tem um evento no Evangelho de João, onde fala muito dessa festa de tabernáculo, onde Yeshua participou. E tem muitos ensinamentos proféticos neste capítulo. Então João 7, verso 2 diz assim, ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Verso 3, dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Verso 4,
porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Verso 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse, porém, Jesus no verso 6. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, Yeshua, ele não subiu para Jerusalém para celebrar tabernáculo. Vemos aqui no verso 8 o seguinte, Yeshua dizendo aos discípulos, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Ou seja, Yeshua ficou na Galileia e os discípulos foram celebrar tabernáculo. Então vocês lembram da tradição? Os sacerdotes pegavam uma bacia de água e ia buscar em água corrente. Essa água corrente eles pegavam no tanque de Siloé, que em hebraico chama Shiló. E Shiló significa enviado. Siloé também, né? Só que Siloé é em português. Quem é o enviado? Yeshua. Nós vemos isso no livro de Gênesis, uma profecia sobre Shiló. Está em Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então o sacerdote pegava uma água corrente, né, uma água viva, e pegavam essa bacia, levavam essa água até o altar do sacrifício e despejavam água nesse altar do sacrifício. E gritavam, né? O Salmo 118. Hosana, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. 7 vezes. Acontece que, no último dia da festa, aconteceu um negócio interessante. Vou narrar aos irmãos. Então eles faziam 7 vezes essa volta, né? No último dia. Eu esqueci de citar, antes de citar esse último dia, por que eles faziam essa tradição de despejar essa água viva, né? Pegando da fonte e jogando no altar do sacrifício, durante 7 vezes. Eles faziam isso com base em Isaías capítulo 12. Eu vou ler o pedacinho para vocês, ó, verso 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Verso 3, ó, preste atenção. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então por isso é que eles faziam o ritual de pegar água no tanque de Siloé, de Shiló. Tanque do enviado. Agora sim eu vou ler o último dia de tabernáculo. Então lembrem que estavam os discípulos celebrando e Yeshua estava na Galileia, correto? E no último dia da festa, os sacerdotes pegavam essa água do tanque, das fontes da salvação, e o pessoal clamava por salvação, e clamando, bendito que vem em nome do Senhor, né? Que todo mundo queria dessa água viva. De repente, no meio desse ritual, aparece um personagem ilustre. Estamos aqui no verso 37 de João 7, que diz assim, no último dia da grande festa, que festa era essa? Tabernáculo. Qual é o último dia? O 8º dia. Levantou-se Yeshua, ou seja, ele apareceu ali, como num passe de mágica, no meio do povo. Né? Verso 37. Exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra que os sacerdotes queriam a água, pegar a água viva da fonte? E Yeshua diz que quem tem sede, venha a ele e beba. E do seu interior, do interior de cada um de nós, fluirá esse rio de água viva. É tremendo, irmãos, essas coisas. Não sei se vocês, irmãos, podem perceber a profundidade desses ensinos de Yeshua. Se você lê esse texto sem conhecer a história, sem conhecer a tradição, sem conhecer o Salmo 118,
e Isaías 12, fica impossível de você entender a profundidade, a riqueza, senão ficam frases isoladas no meio da Escritura. E Yeshua não, tudo que ele dizia estava dentro do contexto, dentro de uma profundidade espiritual. Portanto, no 8º dia da festa do tabernáculo, Yeshua veio e trouxe o Pai para tabernacular dentro de nós, na festa dos tabernáculos. Então os irmãos já entenderam que esse dia 8º, ele é importante. Por quê? É no 8º dia, no último dia de festa, que Yeshua voltará. E nós temos na lei, no livro da lei, Levítico 12, verso 3, fala que se deve circuncidar um menino ao 8º dia, o seu prepúcio. Então era para cortar a carne do menino no 8º dia. Esse 8º dia é profético, esse 8º dia representa a eternidade. O 8º dia vem depois do 7º. O 7º é o milênio, entre aspas, literal ou espiritual, isso logo saberemos. Mas o 8º representa a volta de Yeshua, o 8º dia, aonde ele vai circuncidar o coração de cada um de nós, para que toda a lei de Deus esteja escrita em nosso coração. Aí sim, teremos um corpo incorruptível, já viveremos sem pecado, e se cumprirá as 70 semanas de Daniel, trazendo justiça eterna e por fim a todos os pecados. Essa circuncisão é o selo de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. É Ele que nos dará o salvo-conduto de entrarmos na Nova Jerusalém pelas portas, no dia 8º, o dia 8º que representa a eternidade. O dia 8º que representa dias e mais dias incontáveis. Então esse breve estudo é apenas uma amostra de quanta coisa nós podemos tirar do livro da lei. Quanta coisa nós podemos tirar das festas bíblicas, quando bem entendidas. Elas trazem revelações de coisas que já se cumpriram e coisas que ainda vão se cumprir até que o 8º dia chegue. Para terminar este segundo áudio, falando das festas bíblicas, eu queria ler o texto de Êxodo 15, a partir do verso 25, é um texto conhecido, logo que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, Mar de Junco, Yam Suf, Mar de Junco. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Adonai Rafá, Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. 12 fontes de água, apontando para 12 tribos de Israel, que iriam ser fontes de água, ou 12 apóstolos, que seriam 12 fontes de água viva. E teriam 70 palmeiras. O número 70 é o número das nações, segundo as Escrituras. Então seria todas as nações da terra são representadas nas 70 palmeiras, onde as folhas de palmeiras são usadas na festa de tabernáculo, para receber o Messias. E por fim, eu queria mostrar o capítulo 29 de Números, que fala sobre a festa dos tabernáculos. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servir fareis.
Ser-vos-ei dia de soneto, dia de trombetas. E no verso, verso 12, de capítulo 29, aos 15 dias do 7º mês, aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra fareis, mas 7 dias celebrareis a festa do Senhor. Essa festa do Senhor é a festa dos tabernáculos. E para cada dia, se os irmãos prestarem atenção, a partir do verso 13 de Números 29 até o verso 40, vocês vão perceber que para cada dia da festa era um número de novilhos que deviam ser sacrificados. Então no primeiro dia 13, no segundo dia 12, no terceiro dia 11, no quarto dia 10, no quinto dia 9, no sexto dia 8 e no sétimo dia 7. Mas no oitavo dia, verso 35, tereis reunião solene, e nenhuma obra fareis. Só que se os irmãos pegarem os 7 dias de oferta de novilhos, 12 mais 11 mais 10, mais 9, mais 8, mais 7, mais 13, dá 70 novilhos, o mesmo número de palmeiras. Isso é tremendo, 70 novilhos, 70 nações, na festa dos tabernáculos, apontando para o Messias, apontando para todas as nações da terra, recebendo o Messias, Yeshua. Um breve resumo das 7 festas. Então a primeira vinda, as festas de primavera, Yeshua cumpriu 3 festas e meia, Páscoa, pães ázimos, primícias e metade de Pentecostes, Atos 2. E na segunda vinda de Yeshua, nas festas de outono, ele cumprirá metade de Pentecostes faltando, trombetas, expiação e tabernáculo. Então metade Pentecostes, Joel 2, trombetas, as 7 trombetas de Apocalipse, Yom Kippur, expiação, perseguição dos santos pelo anticristo, e tabernáculo, volta de Yeshua, onde ele vai tabernacular conosco. Então, as últimas 3 festas e meia é a capacitação dos santos, que a gente vê em Apocalipse 11, das 2 testemunhas, as 2 casas de Israel, para tocar as 7 trombetas do final dos tempos. E o dia da expiação será a perseguição do homem da iniquidade sobre as 2 testemunhas na cidade santa, Jerusalém espiritual, e tabernáculo à volta de Yeshua.